Eu quero tratar com você hoje sobre um dos assuntos mais empolgantes e consoladores da Bíblia. Deus restaura a nossa sorte. E quero remeter você ao texto de Jó 42, versículo 10, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Você bem conhece a história e a saga deste patriarca chamado Jó. Jó deve ter sido um dos primeiros livros da Bíblia a serem escritos. Jó era um homem rico e piedoso. O próprio Deus chega a afirmar acerca dele: não havia ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Este homem, por permissão divina, foi duramente atacado por Satanás, que levanta a possibilidade de Jó servir a Deus por interesse, como se Jó fosse alguém que estava barganhando com Deus. E Jó foi acusado de amar mais ao dinheiro, à família e a si mesmo do que a Deus. Deus, então, para provar que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, permitiu que essas áreas da sua vida fossem atacadas. Seus bens foram perdidos. Seus filhos foram enterrados. Sua saúde ficou completamente devastada. Jó é um homem agora no fundo do poço. Ele está quebrado financeiramente, ele está enlutado pela morte dos 10 filhos e ele está doente. Seu corpo está chagado, ele é uma carcaça humana, ele é uma ferida aberta. Seu corpo está coberto de feridas do alto da cabeça à planta dos pés. Não há para esse homem nenhum alívio, não há para esse homem nenhum consolo. No auge da sua dor, sua mulher diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando ele estava encurralado pelo sofrimento, seus amigos vieram para consolá-lo e transformaram-se em acusadores, em consoladores molestos. Não aplicaram o óleo terapêutico do consolo, mas deram-lhe o vinagre amargo da injustiça, das acusações levianas e pesadas. Acusaram Jó de ladrão, acusaram Jó de adúltero, acusaram Jó de louco, acusaram Jó de ter ficado rico por causa da sua ganância insaciável, explorando órfãos e viúvas, quando na verdade Jó era a perna dos aleijados, os olhos dos cegos, o amparador de órfãos e viúvas. Os críticos não pouparam palavras ácidas, tóxicas, para cravejá-lo com suas setas envenenadas. Quando Jó está no fundo do poço, sofrendo de dor atroz, injustiçado pelas acusações levianas, depois de ser afetado nas 5 áreas mais importantes da vida, a vida financeira, o casamento, os filhos, a saúde e os amigos, ele, então, arranca do peito um brado de esperança. Quando diz assim: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim eu o verei, revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. E o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, depois de ter ficado em silêncio diante das 16 perguntas de Jó, por quê, por quê, por quê? Diante das 34 queixas de Jó, Deus rompe o silêncio
e começa a falar com ele. Deus não respondeu suas perguntas, mas fez a ele 70 perguntas. Perguntas retóricas, que retratavam a majestade de Deus. E Deus pergunta a Jó: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar, para não invadirem a terra? E Deus foi revelando a ele a sua grandeza, a sua majestade, a excelência do seu poder. E Jó foi se encolhendo diante de tão magnífica revelação da pessoa de Deus. E ele reconhece algumas coisas importantes. Ele diz: agora eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. E é nessa conjuntura que Jó reconhece quem é Deus e quem é ele mesmo, que Deus restaura a sorte dele, que Deus restitui a ele o que ele havia perdido. E é sobre isso que eu quero conversar com você, o Deus da restauração, o Deus que restitui. E nas 5 áreas em que Jó foi golpeado, Deus restituiu, Deus deu em dobro. Primeiramente, é importante entender o contexto, porque versículo 10 diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. É claro que um homem como ele, que foi atacado duramente, implacavelmente pelos amigos, que acusaram Jó, com acusações tão pesadas e levianas, isso deve ter provocado no coração do patriarca Jó uma dor profunda, a dor da ingratidão, a dor da injustiça. E quando você é acusado, normalmente quando você não deve, quando você não é culpado, o sentimento normal é ficar magoado, triste, decepcionado. E o que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: ô Jó, pare de se defender. Porque é isso que Jó fez, ele se defendeu. Ele perguntou, ele questionou. Porque quando você se defende, às vezes o que tem no seu coração é mágoa. Então Deus diz para ele: você vai orar pelas pessoas que acusaram você. Você vai orar pelos seus amigos. Porque você não pode orar por alguém e sentir mágoa ao mesmo tempo. Você não pode colocar a causa de alguém no altar de Deus em intercessão, se ao mesmo tempo você está triste ou magoado com essa pessoa. Você tem que espremer a ferida, o pus da ferida, para que ela seja curada. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte. E a primeira área que Deus restaurou foi a vida financeira dele. Versículo 10 diz que Deus deu tudo em dobro. O versículo 12, comparando com o capítulo 1, versículo 3, ele de fato recebeu tudo em dobro. O Deus a quem servimos é o Deus da restituição. Talvez você que está me ouvindo tenha sofrido golpes financeiros. Talvez você tenha enfrentado o drama da falência, da bancarrota. Talvez a sua empresa teve que recuar. Seus investimentos não foram suficientes para alavancar os seus negócios, os seus projetos. Talvez os seus sonhos se chocaram com a realidade e viraram um pesadelo. Quem sabe você está lidando com o drama da perda do emprego, do achatamento do seu salário, das suas finanças combalidas, das suas empresas sucateadas, da sua vida financeira vivendo um terremoto existencial. E hoje eu quero lhe dizer que Deus é poderoso para restituir aquilo que foi tomado de você. Deus é poderoso não só para levar você ao que você era antes, mas num passo adiante dar a você em dobro o que você outrora possuía. O Deus a quem servimos é o Deus da restituição. Ele é o Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas, porque riquezas e glórias
vem das mãos de Deus. Com isso não estamos pregando teologia da prosperidade. Com isso nós estamos dizendo que Jó não é abençoado porque está vivendo uma magrela no vale da dor, do sofrimento, da escassez. Não, ele é um homem de Deus. E é o próprio Deus quem diz isso. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E este é o homem que canta à meia-noite, como Paulo e Silas na prisão. Este é o homem que entende que Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. E Deus está intervindo na sua vida, restituindo a ele os seus bens. A segunda área que Deus restituiu foi sua saúde. Jó estava devastado pela doença. Seu corpo estava completamente assolado pela doença. Era uma chaga viva, era uma ferida aberta, era uma carcaça humana. Mas Deus curou Jó. Não ficou certamente nem cicatriz, nem sequela. E ele ainda viveu mais 140 anos. E viu a sua descendência se multiplicar na terra. Eu quero dizer para você que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o médico dos médicos. Para ele não tem doença incurável, problema insolúvel. Ele pode o impossível. Aquilo que a medicina não consegue fazer, ele consegue. Aquilo que a medicina não pode fazer, ele pode. Aquilo que a medicina diz não tem jeito, para ele tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra é de Deus. Talvez você esteja lidando com o drama da doença em sua casa. A enfermidade assolando o seu corpo. Suas forças sendo minguadas, desidratadas. E eu quero dizer para você que Deus é poderoso para curar você. Você que está num leito de hospital. Você que está num CTI. Você que tem um diagnóstico sombrio. Você que já recebeu um ultimato da ciência, não tem mais jeito. Você que talvez já jogou a toalha dizendo não tem mais esperança de cura. Pois Deus é poderoso para reverter esse quadro. Deus é poderoso para mudar a sua sorte. Deus é poderoso para curar você de toda e qualquer enfermidade, porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Como Deus curou Jó, Ele pode também curar você. Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus da providência. Ele é o Jeová Rafá. É o Deus que cura. A terceira área que Deus restaurou foi as amizades. Deus disse para os amigos de Jó, que acusavam Jó: olha, vocês vão ter que ir lá em Jó, para ele orar por vocês. Aquele homem que vocês acusaram é mais justo do que vocês. E para eu restaurar a sorte de vocês, vocês vão ter que ir lá em Jó, para ele orar por vocês. E a oração de Jó eu atenderei para restaurar vocês. O que me impressiona aqui é que quando você é criticado, é acusado e você é inocente, Deus faz com que as pessoas que acusaram você voltem a você e mudem de opinião a seu respeito. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E aqueles homens tiveram que compreender que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. E Deus então honrou Jó, levando os amigos dele à presença dele, para reconhecerem que ele era um homem de Deus e pedirem oração. E foi pela oração de Jó que Deus restaurou seus amigos. Foi enquanto Jó orava pelos seus amigos que Deus o restaurou. Quem sabe você tem hoje relacionamentos quebrados. Quem sabe alguém que um dia caminhou com você não caminha mais. Quem um dia estendeu-lhe a mão hoje não estende mais. Quem um dia abraçou você não abraça mais. Quem antes achava que você era um homem de Deus, agora acusam você de pesados pecados que você não cometeu. E eu quero dizer a você que Deus é poderoso para construir pontes de reconciliação, onde um dia a pressa cavou abismos de mágoas. Eu quero dizer a você que Deus é poderoso para trazer restauração de seus relacionamentos
e reconciliar com você os seus inimigos e dizer que Deus é poderoso para construir relacionamentos restaurados onde um dia haviam feridas de mágoas. Deus restaurou as amizades de Jó. Mas a quarta área que Deus restaurou foi o seu casamento. Alguns intérpretes da Bíblia pensam que Jó casou-se com outra mulher, mas não é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia não diz com clareza diáfana este fato, é porque Deus restaurou o casamento de Jó. E certamente a mulher de Jó o abandona e o sugere a ele revoltar-se contra Deus, insurgir-se contra Deus, blasfemar do nome de Deus diante de tamanho sofrimento. Quando Jó mais precisou da sua mulher, ela virou as costas. Talvez Jó pudesse pagar na mesma medida, com a mesma moeda, devolvendo o mal com o mal, desistindo dela, agora que já estava curado e laureado por riquezas tão extraordinárias. Mas certamente não foi o que aconteceu. Deus é especialista em pegar vasos quebrados, cacos, e fazer vasos novos. Eu quero dizer a você que talvez está pensando em divórcio, talvez você foi maltratado, mal falado, injustiçado dentro da sua casa, talvez o seu cônjuge feriu você, magoou você, talvez o seu cônjuge não atendeu às suas expectativas na hora que você mais precisou, mas Deus é poderoso para colocar amor no seu coração, perdão no seu coração e restaurar o seu relacionamento conjugal. Deus é poderoso para fazer um milagre no seu casamento, como fez no casamento de Jó. A partir dali, eles tiveram novos filhos, outros filhos, 10 filhos, e Deus restaurou por completo a família dele, o casamento dele, a descendência dele. Mas eu quero concluir dizendo que a quinta área que Deus restaurou foram os filhos. Porque Jó 42 agora vai nos informar, no versículo 13, que Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. Lá no passado, no auge da vida dele, ele tinha também 7 filhos e 3 filhas. Agora veio a crise, agora veio a restauração. E Jó tem mais uma vez 7 filhos e 3 filhas. Alguém poderia dizer, bom, se Deus deu em dobro e eu tinha 10, deveria ter 20 agora. Mas não é bem assim as coisas. Essa não é a matemática. É que quando os filhos de Jó morreram, Jó não os perdeu. Você perde alguém quando você não sabe onde está. Mas os filhos de Jó não estavam perdidos. Quando alguém amado nosso, crente no Senhor, morre, nós não perdemos esse alguém. Sabemos onde ele está no céu. Sabemos com quem está com Jesus. Então, na verdade, Jó agora tem 10 filhos no céu, Jó tem 10 filhos na terra. Deus restituiu perfeitamente, completamente, cabalmente. Este é o seu Deus, este é o meu Deus, este é o nosso Deus. É o Deus da restituição. Ele pode fazer tudo novo na sua história. Ele pode restituir o que você perdeu. Ele pode tornar o segundo estado melhor do que o primeiro. Ele pode dar vinho novo e transformar água em vinho. Porque com ele o melhor sempre está pela frente. Eu concluo essa meditação com você dizendo que Jó foi restaurado, mas não ficou sabendo todos os detalhes das crises que vieram a ele. Deus promete para você restauração, nem sempre explicação. Algumas pessoas dizem, pastor, quando eu chegar no céu, chegarei com uma lista, com muitas perguntas. Eu quero saber, eu quero entender. Posso até lhe garantir que não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. Lá nossas perguntas serão dissipadas diante da majestade e da glória de Deus.
E o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação agora produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Então, se Deus não explica, então você terá explicação no céu. O que Deus promete é restauração. E restauração já. Restauração agora. Se você crer, você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Jó foi provado. Jó foi testado. Jó foi aprovado. Jó foi restaurado. E restaurado completamente. E isso Deus pode fazer também com você, também comigo. Deus é o mesmo. Ele tem o mesmo poder, a mesma graça, a mesma vontade. Ele é o Deus de toda a graça, o Pai de misericórdias, o Deus que hoje pode tomar você em suas poderosas mãos e trazer tempos de bonança e tempos de refrigério, tempos de restauração sobre a sua vida. Um grande abraço a você. Deus abençoe. Que privilégio estar aqui com você para tratar de um assunto da mais alta importância, que é como investir nas futuras gerações. Nós estamos como que numa corrida de revezamento. Nós não podemos avançar sozinhos, deixando os nossos filhos para trás. Não podemos correr bem a carreira cristã se não passamos para os nossos filhos o bastão do Evangelho. Nós precisamos transmitir aos nossos filhos, à nossa descendência, as mesmas verdades que recebemos dos nossos pais, para que o Senhor Deus seja conhecido de geração em geração. Quero trazer à sua mente esclarecida a experiência do rei Ezequias. Ele foi rei em Judá durante muitos anos, cerca de 29 anos. Ele foi filho de Acais, um homem perverso, um homem mau, um homem que não honrou a Deus, que enveredou o seu povo para os descaminhos da idolatria, da violência, da apostasia. Porém, Ezequias tornou-se um jovem sensato e, ao assumir o trono de Jerusalém, ele fez reformas espirituais, ele limpou a casa de Deus, ele experimentou um grande reavivamento espiritual. Foi no seu governo que as 10 tribos do norte, apostatadas da fé, desviadas de Deus, seguindo seus reis ímpios, caíram nas mãos do grande império assírio. E Samaria foi tomada no ano 722 a.C. Este mesmo poderoso império assírio cercou e sitiou a cidade de Jerusalém, dando uma ordem para o rei Ezequias se render, e ameaçando e dizendo que nenhum Deus poderia livrar Jerusalém das suas mãos. O rei Ezequias, entretanto, busca Deus em oração e, através do profeta Isaías, ele é encorajado a não se capitular, sabendo que Deus tomaria em suas mãos a defesa de Jerusalém. E então, Deus escala um anjo, e este anjo mata 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém. Além desse grande livramento de um cerco militar, de um poderoso e devastador império, Ezequias, aos 39 anos de idade, ficou doente. Teve uma úlcera que os médicos da época não puderam tratar. Ele recebe, portanto, uma sentença de morte. E Deus manda o próprio rei, ou melhor, o próprio profeta Isaías à sua casa, dando-lhe uma ordem peremptória: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei, que estava no poder já há mais de uma década, volta-se para a parede e ora fervorosamente, chora copiosamente, e Deus responde-o rapidamente.
E o profeta Isaías, o mensageiro, não tinha saído ainda da cidade de Jerusalém, quando o Senhor disse a ele: volta lá e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu libertarei Jerusalém do poder da Síria e eu o curarei da sua enfermidade. E então o profeta retorna com esta boa nova, e Deus faz um milagre, inclusive, para evidenciar ao rei de que havia atendido a sua oração. Deus mexe na estrutura do universo para comprovar o seu extraordinário milagre ao rei, liberto do poder do Império Assírio e curado da enfermidade mortal. O milagre foi tão extraordinário que diz a Bíblia que uma comitiva da Babilônia, um novo império que se formava, faz uma visita diplomática ao rei Ezequias, com cartas, com presentes, com congratulações. E diz a narrativa bíblica que, ao receber esta comitiva internacional, o rei Ezequias mostrou os seus palácios, seus tesouros, sua riqueza, seu esplendor, seu poder, sua fama, sua glória. E não deu sequer uma palavra de reconhecimento e gratidão a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E Deus envia o profeta Isaías de volta à sua casa, trazendo-lhe uma palavra de juízo e de disciplina. E então o profeta diz: olha, escute a palavra do Senhor. Já que você mostrou o seu poder, o seu esplendor, os seus tesouros aos representantes da Babilônia, e você não deu nenhuma palavra de gratidão, de reconhecimento do milagre de Deus na sua vida, entenda isso: esta Babilônia tornar-se-á um grande império, e no futuro esta Babilônia virá e vai saquear tudo que foi ajuntado até aqui, daqui para frente. Dos filhos que tu gerares serão levados cativos para a Babilônia como escravos, e eles serão feitos eunucos, eles serão castrados e não poderão gerar. Talvez não pudesse existir uma palavra mais dura e mais penosa do que esta para o rei, mas o rei pensou: boa é esta palavra, e justificou: boa é esta palavra, porque eu terei paz nos meus dias. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando isso acontecer, eu já não estarei mais aqui, eu já terei morrido, e eu me importo comigo. Me perdoe da expressão, ele está dizendo o seguinte: depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações. É lamentável, é triste, é doloroso, nesta geração hedonista, egoísta, consumista, materialista, onde as pessoas estão olhando para o seu próprio umbigo. É triste que esse fato tenha ocorrido há mais de 2.500 anos e se repita ainda hoje. Pessoas que só se preocupam com elas, pessoas que não fazem qualquer investimento nas futuras gerações. E esse fato é constatado na vida do rei Ezequias, porque Deus lhe estendeu a sua vida por mais 15 anos. E é no interregno desta situação de cura, de milagre, 3 anos depois desse fato, é que nasceu o seu filho Manassés. E quando Ezequias morreu, Manassés tinha apenas 12 anos. E começa a reinar com 12 anos. E tornou-se o pior rei da história de Judá, governando em Jerusalém 55 anos, sendo um homem mau, perverso, sanguinário, idólatra, feiticeiro, que desencaminhou a nação para os descaminhos da idolatria, da feitiçaria, da violência. Foi este rei ímpio e assaz violento que matou o profeta Isaías, cerrando-o ao meio. O que é curioso
é que a ordem que Deus havia dado ao rei Ezequias tinha sido esta: põe em ordem a tua casa. E fique imaginando que se Ezequias tivesse levado a sério esta ordem divina, ao nascer o seu filho Manassés, ele teria investido na formação espiritual desse menino. Ele teria passado o legado da fé para esse menino. Ele teria andado com esse menino, ensinado esse menino os caminhos de Deus. Ele teria feito do seu filho um discípulo. Ele teria investido o seu tempo, o seu coração, a sua vida para formar a vida espiritual desse menino, uma vez que ele seria o seu sucessor e o futuro rei em Jerusalém. Mas pelo que consta então, a realidade dos fatos, é que Ezequias só se preocupou consigo mesmo. E ao morrer, esse menino que tem apenas 12 anos ao começar a reinar, começa um reinado perverso, truculento, engenhoso, maligno, perverso, truculento e sanguinário, desde o começo do seu governo até o final dele. É triste que o rei Ezequias não transmitiu ao seu filho o legado que recebeu ao longo da sua vida de reinado, de anos e anos do cuidado de Deus, da providência de Deus, do livramento de Deus. Eu penso que o maior tesouro que um pai e uma mãe podem ter na vida são seus filhos. E nenhum sucesso dos filhos compensa o fracasso espiritual deles. O maior legado que um pai pode deixar para o seu filho não é herança, não são bens materiais, mas é a fé verdadeira no Deus verdadeiro. Ezequias fracassou. E as maldades de Manassés, a crueldade de Manassés, a violência de Manassés, conforme Jeremias capítulo 15, versos 1 a 4, foi a causa principal do cativeiro babilônico, da invasão e queda de Jerusalém e do cativeiro de 70 anos, o amargo cativeiro na Babilônia. É triste que ele, sendo um rei tão bem sucedido, não conseguiu passar o legado para o seu filho, não passando o bastão da fé para o seu próprio filho. Este é um problema recorrente ainda hoje. É provado hoje no Brasil, por exemplo, que 50% dos jovens chamados cristãos que entram numa universidade perdem a sua fé, se desencaminham, abandonam uma igreja. E talvez o grande problema é que a nossa geração está ocupada demais, cuidando de coisas demais, e esquecendo daquilo que é principal, daquilo que é o vital, daquilo que é inegociável, que é a transmissão da fé para os filhos. Quantas pessoas hoje que alcançam sucesso financeiro, realização profissional, constroem verdadeiros impérios econômicos, deixam para os filhos um rico legado acadêmico, cuidando de maneira tão zelosa desta área na vida dos filhos, colocando-os nas melhores escolas, visando passar nos melhores cursos, nas melhores universidades, deixando para os filhos a bênção de se ingressarem nas melhores escolas do mundo, alcançarem as melhores áreas profissionais, obtendo o maior sucesso na carreira profissional, acadêmica, estudantil. Por outro lado, descuidam, desleixam, desprezam o ensino religioso, deixando de passar para os filhos o legado da fé, deixando de entregar para os filhos o bastão nessa corrida de revezamento. Os filhos têm sucesso profissional, têm sustento financeiro, têm rica herança, porém perdem o principal. E a Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu fico a imaginar que Deus tem propósitos na vida de um ser humano. Por exemplo, o propósito na vida de Moisés foi tirar o povo
da escravidão do Egito e entregar a lei de Deus ao povo de Israel. O propósito de Josué foi introduzir o povo na terra prometida. O propósito de Davi foi unificar um reino e estabelecê-lo. O propósito de Salomão foi erguer o templo de Jerusalém e trazer um tempo de prosperidade e paz para Israel. O propósito de Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém. O propósito de João Batista foi preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse como Messias. O propósito de Pedro foi abrir as portas do Evangelho para judeus e gentios. O propósito do apóstolo Paulo foi levar o Evangelho aos mais longínquos rincões do Império Romano, plantando igrejas nas diversas províncias do Império, como na Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Mas talvez você perguntasse, e qual foi o propósito de Abraão, o pai da nação de Israel, o pai dos crentes, o pai da fé? E a Bíblia diz que Deus o chamou, Deus o escolheu, para que ele transmitisse aos seus filhos o chamado da fé, o legado da fé, a segurança da salvação em Deus. E o que é curioso é que quando o filho da promessa, Isaque, nasceu, Abraão tinha 100 anos. Quando Isaque casou, Abraão tinha 140 anos. Quando seus netos, Esaú e Jacó, nasceram, Abraão tinha 160 anos. Abraão viveu 175 anos, portanto, ele só conviveu com seus netos 15 anos. Mas certamente Deus não estava olhando apenas para os netos físicos, de sangue, mas estava olhando para a sua geração espiritual, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus é filho de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Então Abraão estava olhando para você e para mim. Deus o chamou para isso, para que ele transmitisse esse legado. E nós, como filhos de Abraão, não podemos reter este conteúdo para nós, esse legado apenas para nós. Cabe nos transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos e às futuras gerações esta verdade bendita que nos alcançou, que nos transformou, que nos fez novas criaturas, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, dando-nos alegria, segurança de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E você? Tem investido nos seus filhos? Tem orado pelos seus filhos? Tem colocado os seus filhos nas mãos de Deus? Tem se colocado na brecha em favor dos seus filhos? Você tem lutado pela salvação deles, pela santificação deles? Eu olho para as Escrituras e vejo homens do naipe de Samuel. Samuel sucedeu Eli, que foi juiz e sacerdote de Israel 40 anos. Eli teve 2 filhos, Rofini e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor, mas homens ímpios, homens maus, homens que não honravam a Deus, nem a casa de Deus. Mas diz a Bíblia que Deus julgou a casa de Eli, e Deus levantou Samuel, que começa o seu ministério ainda muito criança, chegando até a velhice. E ao final da sua vida, ele dá um testemunho à nação de Israel, dando testemunho de que ele tinha sido leal, honesto, íntegro, que jamais havia cobiçado sequer um bezerro ou um boi, que jamais havia tomado qualquer recurso, qualquer dinheiro, de maneira ilícita, de maneira ilegal, de maneira imoral. E ele se coloca diante da nação dizendo, se vocês têm alguma coisa contra mim, se alguma falha eu cometi, algum erro eu cometi na minha gestão como profeta, como sacerdote, como juiz, que me acusem então. E a nação se silenciou. Aliás, a nação confirmou que ele era um homem íntegro, probo, honesto, de vida ilibada, de conduta irrepreensível, de testemunho bonito. Porém, o próprio Samuel, que viveu uma vida tão bonita diante dos olhos da nação, não conseguiu transmitir esta mesma fé aos seus filhos. Seus filhos eram avarentos, seus filhos não eram íntegros. Ele constituiu seus filhos em juízes, como não era sua competência fazer isso.
Ele que andou com Deus, não viu seus filhos andando com Deus. E porque seus filhos não andaram com Deus, nasceu em Israel a monarquia, rejeitando o governo de Deus. Este homem tão piedoso fracassou e falhou em transmitir aos seus filhos o legado da fé. E eu não estou aqui para acusar Samuel ou para tirar o brilho do seu testemunho, mas se um homem como Samuel, da estatura espiritual de Samuel, do calibre espiritual de Samuel, fracassou e falhou nesta missão, que talvez é a mais nobre, a mais elevada e a mais árdua para um homem, que é a paternidade. E nós, sujeitos a fraquezas, a limitações tão grandes. Portanto, fico alerta aqui a necessidade de nós investirmos nas futuras gerações. Você pode olhar, por exemplo, a história de um rei Davi, um homem que foi um grande líder desde a sua juventude, um homem forjado por Deus na perseguição mais cruel do seu sogro, o rei Saul, que viveu durante mais de 10 anos fugindo pelos desertos, pelas cavernas, da sanha assassina do rei Saul, que foi colocado no trono pelo próprio Deus, para ser o homem segundo o coração de Deus, para formar um grande e poderoso império, para trazer a centralidade do culto divino para Jerusalém. Mas este homem, que foi um grande rei, um grande líder, fora dos portões, colhe amargas derrotas dentro do seu lar. A sua família vai se desintegrando diante dos seus olhos. Ele vê estupro, assassinato, conspiração dentro da sua própria casa. Ele que foi um grande homem, foi um pequeno pai, porque fracassou em passar o legado da sua fé para os seus próprios filhos. Este é um alerta para todos nós. E a Bíblia nos ensina que o amor a Deus precisa estar como uma chama viva no nosso coração. Essa é a verdade central de Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E há uma ordem. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, falando, assentando, andando. Ou seja, na dinâmica da vida, precisamos transmitir esta verdade para os nossos filhos. Não apenas nas horas formais, mas também nas horas informais. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. A Bíblia diz que nós devemos transmitir aos nossos filhos aquilo que aprendemos, para que eles possam ensinar às outras gerações. É uma corrida de revezamento. Nós não podemos falhar em passar o bastão da fé para as futuras gerações. A ordem que Paulo dá para os pais é esta: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje nós estamos vivendo a crise de tantas igrejas, mundo afora, se esvaziando. Nações que foram formadas num berço protestante, hoje, pela influência deletéria do liberalismo teológico, igrejas vazias, templos bonitos, mas sem pessoas, vazias. Eu já tenho rodado várias nações do mundo e vejo isso na Holanda, na Escócia, na Inglaterra, na Alemanha, países outrora fortemente marcados pelo evangelho, pelo protestantismo, e em virtude do liberalismo, os jovens fugiram, as crianças não aparecem, talvez uma aqui, outra ali, outra acolá, templo com alguns velhos, cabeças brancas, mas a igreja perdeu a sua vitalidade, a juventude foi embora, os pais não transmitiram para os filhos,
O liberalismo teológico tem devastado igrejas no mundo todo. Seminários que outrora formaram teólogos, pastores, missionários para o mundo, tomados de assalto pelos liberais hoje, transmitem o quê? Ceticismo, incredulidade. Você encontra isso na América do Norte, você encontra isso no Brasil, denominações inteiras que já sucumbiram ao liberalismo, seminários chamados protestantes que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente. Essas igrejas certamente, essas denominações certamente estão desidratando, minguando, parando de crescer ou até diminuindo, porque qualquer igreja que subscreveu o liberalismo assina no mesmo dia o atestado de óbito. Não há antídoto para o liberalismo teológico. É uma devastação, é um risco mortal, é um perigo iminente. Hoje nós estamos assistindo igrejas ou desencaminhando-se para o liberalismo ou rumando para o sincretismo religioso. Precisamos de uma reforma, precisamos de um reavivamento espiritual. Precisamos que os pais se dobrem diante de Deus e chorem diante de Deus pelos seus filhos, se coloquem na brecha em favor dos seus filhos, para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, para que os nossos netos conheçam a Deus com mais profundidade do que a nossa geração. Nós não podemos olhar apenas para o nosso umbigo, nós não podemos apenas nos conformar em nós andarmos com Deus, nós precisamos que os nossos filhos conheçam a Deus, amem a Deus, sirvam a Deus, e que as futuras gerações conheçam a Deus mais do que a nossa geração. Não podemos abrir mão dos nossos filhos, não podemos abrir mão dos nossos netos. E eu quero aqui, em nome de Jesus, conclamar você para fazermos uma grande cruzada em favor das futuras gerações, não abrindo mão das nossas futuras gerações. É hora de nós chorarmos pelos nossos filhos, é hora de nós jejuarmos pelos nossos filhos, é hora de nós clamarmos aos céus em favor dos nossos filhos. Que Deus poupe os nossos filhos do secularismo, da ganância, da avareza, das ideologias perniciosas, das filosofias ateístas, que a fé genuína que um dia habitou nos nossos antepassados, que chegou até nós, possa agora também ser transmitida com fidelidade, com zelo para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Que Deus levante você, a mim, a nós, para nós todos irmanarmos-nos neste propósito de lutarmos pelas futuras gerações. Que Deus nos dê graça de ver os nossos filhos convertidos, cheios do Espírito Santo, servindo a Deus com todo entusiasmo, investindo na obra missionária, para que a igreja avance a passos largos, para que o mundo conheça Jesus e o Evangelho seja anunciado em todos os rincões da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus desafie o seu coração, que Deus encoraje o seu coração. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para servir ao mundo e ao pecado, você gerou filhos para a glória de Deus, você gerou filhos para serem vasos de honra nas mãos de Deus, você gerou filhos para serem reparadores de brechas nessa geração, você gerou filhos para serem instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Vamos juntos lutar pelos nossos filhos e legar às futuras gerações o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje eu quero tratar com você de um assunto da mais alta importância, que é possível ser feliz? Onde mora a felicidade? Será que podemos ter o mapa da felicidade? As pessoas que correm atrás dela alcançam-na? Hoje eu vou tratar com você à procura da felicidade, o mapa da felicidade, o segredo da verdadeira felicidade. Primeiramente, eu quero dizer que essa é uma busca legítima. Fomos criados para sermos felizes, porque a maior fonte de felicidade não está nas coisas, nas experiências, nas aventuras, nas conquistas. A verdadeira felicidade está em Deus. O grande problema do homem é contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo. O Senhor Jesus Cristo tratou desta matéria, e ele abre o seu conhecido e famoso Sermão da Montanha,
mostrando a plataforma do reino de Deus, os valores que devem reger nossa vida, os princípios que devem governar nossa caminhada. E ao tratar da felicidade, ele começa dizendo, bem-aventurados. A palavra Makarios, na língua grega, significa feliz, muito feliz. Então, qual é o segredo dessa felicidade? Como encontrá-la? Quais são as características das pessoas verdadeiramente felizes? E Jesus começa dizendo assim, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ser humilde de espírito significa uma pessoa desprovida, despojada de qualquer pretensão de justiça própria. É aquela pessoa que chega diante de Deus não reivindicando, não exigindo, não estadiando as suas virtudes, ostentando os seus predicados morais. É aquela pessoa que chega diante de Deus reconhecendo o seu pecado, desprovida de qualquer justiça própria, totalmente carente e necessitada da graça de Deus. Esses são os felizes, aqueles que reconhecem seus pecados e aqueles que reivindicam e suplicam não direitos, mas clamam por misericórdia e dependem da graça. Jesus prossegue no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece paradoxal, porque o mundo diz que felizes são os que rasgam a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida. Mas Jesus está dizendo que feliz é o que chora. E chora por quê? Chora por causa de seus pecados. Não são aqueles que fazem troça, e zombam e escarnecem da virtude e banqueteiam-se, jogando para dentro do coração todos os baldes de prazer ou usufruindo todas as iguarias do banquete do mundo ou bebendo todas as taças dos prazeres do pecado. Não. Esses podem ter até momentos felizes, mas verdadeiramente não são felizes. Porque é só aquele que reconhece o seu pecado e aquele que chora pelo seu pecado, aquele que se arrepende do seu pecado e confessa o seu pecado e abandona o seu pecado e depende da graça de Deus, é que é verdadeiramente feliz. Mas o texto prossegue e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui não é frouxo, não é mole, não é aquela pessoa sem consistência granítica. Manso aqui não é aquela pessoa que vive debaixo das botas dos violentos ou dos opressores. Manso é força sob controle, é domínio próprio. Esta palavra era usada, por exemplo, para os animais adestrados para trabalhos domésticos. Quando você adestra um animal para montá-lo ou para usá-lo no trabalho doméstico, ele não perdeu a sua força, mas ele tem a força sob controle. O manso é aquele que, embora tenha oportunidade de revidar, não revida. É aquele que, podendo devolver o mal com o mal, não o faz. É aquele que tem controle sobre as suas paixões e a sua força interior, porque ele foi domesticado, não por homens, não por sistemas, não por ideologias, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, ele é manso. E é o manso, e não o violento, que vai herdar a terra. Em quarto lugar, Jesus diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é feliz aquele que explora o próximo, aquele que toma o que é do próximo, aquele que violenta o direito do fraco e oprime aquele que não tem vez nem voz numa sociedade draconiana. Não é feliz aquele que surrupia o erário público ou rouba a sua empresa ou entra em esquemas de corrupção para se enriquecer licitamente. Não é feliz aquele que tem sede de prosperar de maneira ilícita, ajuntando e amealhando bens mal adquiridos, deixando cair na sua conta dinheiro procedente do crime ou da corrupção ou das propinas. Não. Feliz
é aquele que tem fome e sede de justiça. Aquele que não se conforma com as injustiças dos tribunais. Aquele que não se conforma com a opressão dos poderosos sobre os fracos. Aqueles que não se conformam com as ditaduras. Aqueles que não se conformam com os regimes totalitários de opressão, que calam a voz discordantes e oprimem, prendem, massacram aqueles que discordam deles. Não. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Não apenas da justiça humana, que emana das leis, dos tribunais, das cortes, mas que têm fome e sede da justiça de Deus. Primeiramente, a justiça imputada a nós, a justiça de Cristo colocada em nossa conta, e segundo, a justiça promovida por aqueles que andam de acordo com os parâmetros justos, retos e santos de Deus. Mas o texto vai avançando e diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que coisa maravilhosa, porque a palavra misericórdia significa aquele que lança o coração na miséria do outro, é aquele que é sensível ao outro, aquele que se compadece do outro, é aquele que estende a mão ao necessitado e abre o coração ao aflito, é aquele que reparte não só a sua vida, seu tempo, seus dons, seus talentos, mas seus recursos também. É aquele que muito bem é representado por Jesus na parábola do bom samaritano. O sacerdote, o levita, religiosos, ao ver um homem seminu, sangrando à beira da estrada, passaram de largo, não se envolveram, não queriam se comprometer, nem se contaminar. Mas passa um samaritano, alguém que era desprezado pela cultura da época, sobretudo do povo judeu, e ele se aproxima, ele pensa as feridas do homem machucado, ele coloca este homem em cima do seu animal, leva a uma hospedaria e ordena o hospedeiro para tratar dele, e se tiver despesas extras, ele está disposto a pagar. E esse é o próximo misericordioso. É aquele que sente a dor do outro pulsando em seu peito, aquele cuja dor do próximo lateja em seu próprio coração. Você tem sido uma pessoa misericordiosa? Você tem a mão estendida para socorrer o aflito? Você tem ajudado as pessoas que estão próximas de você? Você tem usado seus bens para abençoar pessoas? Você tem na sua agenda espaço para socorrer os aflitos e os necessitados? Você espelha no seu caráter este atributo de Deus, a misericórdia? A Bíblia diz que os misericordiosos são felizes, mais bem-aventurado é dar do que receber. E é quem dá misericórdia, é quem recebe misericórdia, de Deus e dos homens. Mas o texto avança um pouco mais, e Jesus que felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é feliz aquele que se abastece das sucursais do submundo, dos vícios, das mazelas, da depravação moral, da extrema violência das películas, dos filmes, das novelas. Não são aqueles que se pautam por esta agenda maligna, suja, perversa, iníqua, suja em todos os aspectos, mas feliz, muito feliz, é aquele que se preserva, puro, aquele que se santifica, aquele que olha para o padrão absoluto e perfeito que é Jesus, para imitá-lo. Este mundo jaz no maligno. Este mundo tem uma ética situacional e camaleônica. Depende do momento, da circunstância, da pessoa. É uma ética flácida, gelatinosa. Mas o cristão, ele tem padrão absoluto. Ele tem uma ética absoluta. Ele não negocia princípios, ele não negocia valores, ele não transige com os valores. Ele busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele resiste o mal, ele
ele foge da tentação, ele pede a Deus: Senhor, livra-nos do maligno. Ele não põe o pé na estrada escorregadia, ele não anda no caminho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Este é aquele que busca o Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele busca a santificação, ele ama ser santo e irrepreensível, porque para isso ele foi chamado, para isso ele foi salvo, para andar em novidade de vida, em santidade. Esses são verdadeiramente felizes. Mas o texto prossegue e diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não são aqueles que produzem contendas, aqueles que espalham fake news, aqueles que falam mal dos outros, aqueles que são assassinos de reputação. Não são felizes aqueles que maculam a vida do próximo com comentários desairosos, com críticas desumanas, com acusações levianas. Feliz é aquele que é um construtor de pontes, é aquele que trabalha para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus e umas com as outras. É aquele que é promotor da paz. É aquele que é súdito do rei e príncipe da paz. É aquele que é embaixador da paz. É aquele que costura relacionamentos harmoniosos. Este é feliz, muito feliz. Aqueles, entretanto, que onde chegam promovem contendas, dissensões, divisões, aqueles que são verdadeiros correios de corredor, levando e trazendo, jogando uma pessoa contra outra. Essas pessoas não são felizes e elas promovem infelicidade. Mas se você quer ser feliz, verdadeiramente feliz, então é necessário que você seja um pacificador. Esse é o caráter do cristão. Este é o valor básico de um cristão. Ele busca reconciliação do próximo. Ele pavimenta o caminho da reconciliação do homem com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E Jesus caminha para a conclusão deste corolário de bem-aventuranças, dizendo assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É claro que todos nós fugimos de perseguição. Nós não queremos atrair perseguição. Nós laboramos pela paz. Porém, num mundo caído, posto no maligno, que é inimigo de Deus, ser um cristão é atrair perseguição. O apóstolo Paulo chegou a dizer que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Jesus disse que ele foi odiado pelo mundo, e ele é o Senhor, e nós somos seus discípulos, e o discípulo não é maior do que o seu Senhor. O mundo também vai nos odiar, sempre nos odiou, o diabo sempre nos odiou, de tal forma que, na medida em que você adota valores absolutos, princípios absolutos, e que você caminha com Deus e anda com Deus, e segue os preceitos de Deus, você vai gerar hostilidade nesse mundo, rejeição nesse mundo. E Jesus nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflições. Ele foi perseguido pelos religiosos, perseguido pelos políticos, perseguido pelo povo. E não é diferente a igreja ao longo destes 20 séculos de cristianismo. A igreja tem enfrentado resistência, hostilidade. É por isso que a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Paulo chegou a dizer que nós não podemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, mediante as Escrituras, a palavra de Deus. Então, se você está sendo perseguido na sua família, no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades, não estranhe isso não. Jesus disse que você é feliz, muito feliz. Nós não devemos sofrer por coisas erradas, mas se estamos sofrendo pelas coisas certas, devemos nos considerar felizes, bem-aventurados. Quando os apóstolos eram presos, açoitados, porque estavam pregando o evangelho, eles saíam da prisão alegres, festejando,
porque o Senhor os havia encontrado dignos de sofrerem, não apenas de pregarem o Evangelho. Então, felizes, muito felizes, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E aí ele termina dizendo assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ele prossegue: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, se você está sendo criticado, zombado, injuriado, perseguido, escarnecido por causa de Cristo, porque você é crente, porque você anda com Deus, porque você é o único aluno da sua classe que é cristão, porque você é o único funcionário do seu departamento que é cristão, porque você é o único daquela empresa que dá um testemunho de que não se imiscui com esquemas. Se por causa do nome de Cristo você está sendo hostilizado, perseguido, não fique triste não, não se sinta derrotado não, você é feliz, você é muito feliz. Isso porque lá no passado, os profetas de Deus foram perseguidos também por esta mesma razão, por esta mesma causa. Então você está se assemelhando aos servos de Deus do passado, aos profetas de Deus. Assim também foi com Jesus, assim foram com os apóstolos, assim com os pais da igreja, assim com os pré-reformadores, assim com os reformadores, assim com os avivalistas, assim com a igreja de Cristo ao longo dos séculos. Agora, você, apesar de toda essa hostilidade do mundo, diz Jesus, você é feliz, bem-aventurado, Macários, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Então, aqui está o mapa da felicidade, aqui está a receita, não de um pensador secular, não de uma filosofia, de alguém que pensou, matutou, cogitou e expôs a sua cosmovisão. Não, isso não é autoajuda, isso não é mergulhar nos corredores da sua alma e buscar lá dentro de você mesmo princípios, filosofias, valores que possam dirigir você pela estrada da felicidade. Não, não, não. Nós estamos aqui ponderando, observando princípios do próprio Senhor Jesus, o Deus feito carne, aquele que é o conteúdo da nossa própria felicidade, aquele que é a razão da nossa própria felicidade. É Ele quem nos dá a pista, é Ele quem nos põe o mapa na mão, é Ele quem nos conduz a esse destino. Nesse processo, rumo à glória, nós podemos experimentar a verdadeira alegria. É claro que esta alegria será plena, maiúscula, superlativa, eterna, quando não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem luto, nem morte, porque as primeiras coisas já terão passado. Mas agora você já pode beber desta fonte inexaurível, você já pode usufruir desse privilégio inaudito, você já pode desfrutar desta alegria por antecipação, como antegosto, como antepasto das realidades que nós teremos no céu para sempre, sempre, onde não haverá tristeza, nem dor, nem nada contaminado. Aqui vivemos num mundo ainda carimbado pela dor, ainda marcado pelo sofrimento, ainda estigmatizado pela injustiça, ainda ferido pela maldade, ainda emiscuído e maculado pela sujeira moral do presente século. Mas lá nós estaremos numa realidade completamente limpa, pura, santa, sem qualquer laivo de erro, sem qualquer mistura de pecado, sem qualquer contaminação. Agora você pode ser feliz, muito feliz. Esta felicidade não é um sentimento, essa felicidade não é uma emoção. Essa felicidade não tem nada a ver com você ter isto, aquilo outro. Quantas pessoas pensam que a felicidade está em ter uma casa diferente, um carro novo, um trabalho novo, uma empresa nova, uma universidade nova, um curso novo, uma conquista nova, uma vitória nova, uma aventura nova. Tudo isso pode ser legítimo, mas a felicidade não está em nada disso. A verdadeira felicidade está em Deus.
está em Jesus. A Bíblia diz que é só na presença de Deus que existe plenitude, alegria e delícias perpetuamente. E no texto que consideramos, Mateus 5, versos de 1 a 12, Jesus nos dá o mapa da verdadeira felicidade. A felicidade é possível em Jesus e só em Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu coração.